Numa linha de empresa que implementa uma solução digital, um exemplo bem importante na nossa jornada, na nossa caminhada, foi está sendo atualmente a reescrita de uma aplicação de uma grande empresa do setor que a gente chama de Travel and Hospitality, que é um segmento, que é uma empresa desse segmento que faz reservas e vendas de passagens aéreas nos Estados Unidos. É uma das principais marcas mundialmente nesse segmento. E eles construíram as suas soluções em plataformas que não eram escaláveis, que não tinham a condição de utilizar os recursos computacionais como recursos da nuvem. Então, o que nós estamos fazendo nesse caso? Nós estamos reescrevendo, fazendo o que a gente chama que é, de fato, a adaptação da aplicação para fazer melhor o uso do recurso da nuvem. Não é simplesmente pegar o que nós chamamos de um processo e levar para um servidor de uma AWS ou Google, assim por diante, ou tantas outras plataformas, mas reescrever e preparar aquela aplicação para que no momento de pico de demanda a aplicação responda. Exemplo, numa época de viagens intensa, Final de ano, carnaval. Nesse caso, nos Estados Unidos, férias escolares em particular. Então tem muita demanda de passagem aérea. A plataforma que suporta essas reservas, que faz as reservas, tem que conseguir escalar para atender aquele pico e, ao mesmo tempo, reduzir tão logo esse pico ele seja encerrado. Então, para você construir isso, você tem que ter uma retaguarda de tecnologia à altura. E é isso que a gente auxilia esse cliente a fazer, nessa reescrita transformação desse ambiente para um ambiente mais adequado à necessidade de negócios desse segmento, né? E a mesma coisa vale para outros exemplos que eu poderia trazer. Desse ponto que você colocou, eu tenho um exemplo vivido. Numa empresa de tecnologia, da qual eu fui CEO, a empresa tinha desenvolvido tecnologias, os antigos monolitos, que dependiam de servidores físicos. E por mais que você modernizasse, por mais que você quisesse utilizar novas tecnologias, muitas vezes você não conseguia simplesmente passar a utilizar servidores virtuais, a Amazon, por exemplo, porque a tecnologia não permitia que você fizesse isso. Então, era necessário reescrever. Então, entendo que a iCore pode auxiliar um cliente nisso. E aí eu queria trazer para a realidade, por exemplo, dos nossos ouvintes aqui. As empresas, né, que desenvolveram suas tecnologias, por exemplo, 15, 20 anos atrás, e que se veem presas a essa realidade. Então, assim, como é que eu faço para modernizar? Muitas vezes não tem um time de tecnologia preparado para isso, e, de certa forma, tem investimentos a serem feitos, etc. Então, a iCore poderia auxiliar uma empresa que viva essa realidade. A empresa tem uma tecnologia antiga, e ela precisa dar um salto tecnológico para aproveitar os benefícios das novas linguagens e dos custos de armazenagem na nuvem, por exemplo. Perfeito. E eu acho que nesse cenário, a primeira coisa a gente pensar é fazer uma avaliação de quais elementos do modelo de negócio dessa empresa que precisam ter essa característica da escalabilidade, a característica da alta disponibilidade, porque é muito comum, existe um termo que a gente chama dos workloads, né, que são um conjunto de aplicações que resolvem um problema de negócio. É possível que na sua empresa, talvez, o workload de vendas ele tenha que ter altíssima disponibilidade. Se for um e-commerce, por exemplo, você está vendendo produtos online, você vai ter que, essa parte do seu negócio não pode falhar, tem que estar disponível, tem que ser escalável. Ao mesmo tempo, talvez você tenha um sistema de retaguarda de recursos humanos que não tenha a mesma necessidade de alta disponibilidade, de escala e assim por diante. Então, fazer esse mapeamento, entender quais são os workloads e qual é o nível de serviço para cada workload, e aí sim fazer um plano e escolher quais desses workloads você migra para essa plataforma escalável, de forma que você também faça uso da própria infraestrutura de servidores que muitas das empresas já possuem, como já investiram, né? Sim. Então você não vai sair migrando tudo que você tem. Você pode escolher aquilo que faz sentido migrar, aquilo que melhor representa a sua necessidade de negócio, e a gente pode apoiar justamente nessa escolha e nesse processo de como fazer para que essa migração ocorra sem parar o seu negócio.